Uma tribo inteira de Israel esteve prestes a desaparecer da história, não por causa de um exército estrangeiro, mas por algo tão chocante que muitos ainda evitam mencionar até hoje. Tudo começou com um crime terrível, seguido de uma guerra civil sangrenta. No fim, apenas 600 homens sobreviveram, mas o mais surpreendente ainda estava por vir. Neste vídeo, você vai descobrir por que a tribo de Benjamim quase deixou de existir. O que realmente aconteceu na enigmática cidade de Gibeá e como uma sequência de decisões controversas colocou em risco o destino de toda uma linhagem bíblica. Depois de ouvir esta história, sua visão sobre ela nunca mais será a mesma. Em Gênesis 35:18, lemos uma cena dramática. Raquel, à beira da morte no parto, chama seu filho de Benoni, filho da minha dor. Mas Jacó intervém e lhe dá outro nome, Benjamim, filho da mão direita. Essa mudança não foi apenas linguística, mas profética. Na Bíblia, a mão direita simboliza autoridade, favor divino e intimidade com Deus. Percebe a profundidade aqui? Um menino nascido em meio à dor, mas marcado para a honra. Que contraste poderoso! A tribo de Benjamim, descendente desse filho, era pequena em número, mas grande em relevância. Ocupava uma posição estratégica no coração de Israel, entre Judá e Efraim, controlando cidades emblemáticas como Mispa, Jerusalém, em parte, e, claro, Gibeá, palco de um dos episódios mais sombrios das Escrituras. Mas note bem, essa centralidade não era apenas geográfica, era também profética. Benjamim, o menor e o último, foi colocado no centro político e espiritual de Israel. Isso nos mostra que Deus não mede importância por quantidade, mas por propósito. E havia algo singular nos benjamitas, sua habilidade rara com a mão esquerda. Em Juízes 20:16, lemos que 700 guerreiros de Benjamim eram capazes de lançar pedras com tamanha precisão que não erravam nem por um fio de cabelo. Canhotos, em uma época em que quase todos os soldados eram destros, eles transformaram o improvável em vantagem estratégica. Imagine o impacto disso no campo de batalha, inimigos desorientados diante de táticas inesperadas. Um povo pequeno, nascido em meio à tristeza, colocado no centro de Israel e treinado para confundir os adversários. Isso não foi acaso, foi desígnio divino. A presença de notáveis homens dessa linhagem reforça o peso da tribo de Benjamim na história sagrada. Dela veio Saul, o primeiro rei de Israel. Mais tarde, o apóstolo Paulo, já no Novo Testamento, fez questão de destacar sua origem benjamita. Romanos 11:1, Filipenses 3:5. Por quê? Porque ser um Benjamim era um símbolo de identidade, bravura e legado. Fascinante, não é? No entanto, por trás dessa glória, havia também uma sombra, uma tendência à rigidez tribal, ao orgulho e à defesa incondicional do próprio povo, mesmo diante de transgressões. E justamente essa característica se tornaria a faísca para uma das histórias mais chocantes do Antigo Testamento. Se há uma cidade que define o destino da tribo de Benjamim, essa cidade é Gibeá. Localizada no coração do território benjamita, não era apenas uma cidade comum em Israel, mas o símbolo da força e da identidade tribal. Com o tempo, porém, tornou-se palco de um dos maiores escândalos morais da história bíblica. O próprio nome Gibeá, que significa colina, sugere elevação, perspectiva, posição nobre. Mas nem toda colina conduz ao monte sagrado. Foi ali que a tribo de Benjamim ergueu uma de suas fortalezas, tanto física quanto simbólica. Ali também Saul, o primeiro rei de Israel, estabeleceu sua sede. 1 Samuel 10:26. Gibeá era vista como centro de referência, com poder militar e influência cultural. Mas já percebeu o contraste? A mesma cidade que coroou um rei foi a que desencadeou uma guerra civil em Israel. As Escrituras nos ensinam com isso uma lição profunda. Onde há honra, pode haver queda, quando a justiça é negligenciada.
O livro de Juízes descreve aquele tempo com uma frase marcante: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Juízes 21, 25. Essa não é apenas uma nota histórica, mas uma denúncia espiritual. Um povo sem liderança, sem temor e sem direção profética se torna o terreno perfeito para o pecado coletivo e a decadência moral. Foi exatamente isso o que aconteceu em Gibeá. A cidade que simbolizava a força de Benjamim passou a representar sua tragédia. E isso é fundamental de entender. O problema em Gibeá não foi um evento isolado, mas o sintoma visível de uma doença espiritual que já se espalhava por todo Israel. Apenas naquele caso, a explosão aconteceu dentro de uma cidade benjamita, e o preço seria altíssimo. O capítulo 19 de Juízes está entre os textos mais perturbadores do Antigo Testamento. Ele expõe não só a degradação moral de uma cidade, mas o abismo espiritual em que Israel havia caído. A narrativa começa com um levita viajando com sua concubina em busca de abrigo em meio a uma sociedade espiritualmente desordenada. Após rejeitar a cidade dos jebuseus, futuros habitantes de Jerusalém, eles decidem parar em Gibeá, confiantes de que ali estariam em segurança, pois era uma cidade da tribo de Benjamim, povo de Deus. Mas, ironicamente, foi lá, entre irmãos, que se depararam com o pior tipo de iniquidade. O casal é acolhido por um ancião estrangeiro, que compreendia o perigo de pernoitar nas ruas. Contudo, naquela noite, homens da cidade cercaram a casa, exigindo que o levita fosse entregue a eles para abuso sexual. Juízes 19:22 os chama de filhos de Belial, expressão usada para descrever homens perversos, sem lei, sem temor e sem Deus. Consegue perceber a gravidade? Em uma cidade israelita, entre aqueles que deveriam guardar a aliança, o comportamento se igualava, ou até superava, o das cidades pagãs destruídas pelo Senhor, como Sodoma. E o detalhe mais alarmante: eles não eram estrangeiros, eram benjamitas, descendentes de Jacó. O pecado já não estava do lado de fora. Agora habitava dentro da própria casa de Israel. O levita, num ato que revela tanto a dureza da época quanto o colapso moral de Israel, entrega sua concubina à multidão. Ela é brutalmente violentada durante toda a noite e, ao amanhecer, desaba diante da porta da casa, sem forças nem para pedir ajuda. Quando o levita a encontra, ela já está morta. O silêncio do texto nesse momento é ensurdecedor. A indignação que sentimos é exatamente a reação que a narrativa busca provocar. Mas o que se segue é ainda mais impactante. O levita desmembra o corpo da mulher em 12 partes e envia uma para cada tribo de Israel. Não como ameaça, mas como um chamado urgente, um alarme nacional, um choque coletivo sem precedentes. Era como se dissesse: isto aconteceu entre nós. Este é o povo em que nos tornamos. O crime em Gibeá rompeu o limite da tolerância e tornou a guerra civil inevitável. O que fazer quando o mal não vem de fora, mas de dentro? Quando o inimigo não é um exército estrangeiro, mas uma cidade que faz parte do próprio pacto? Esse era o dilema que Israel enfrentava após o horror em Gibeá. O crime hediondo cometido pelos filhos de Belial sacudiu a consciência nacional. O gesto dramático do levita, enviando os restos da concubina, foi como atear fogo em palha seca. O povo ficou em choque, mas também pronto para agir. Em Juízes 20, todas as tribos se reúnem como um só homem, de Dan a Berseba, em uma assembleia sem precedentes em Mispa, território de Benjamim. Mesmo assim, o tom era de justiça, não de vingança. O levita é chamado, relata os fatos, Juízes 24:7, e a decisão é clara: entreguem os homens perversos de Gibeá, para que os matemos e removamos o mal de Israel. Juízes 20:13. O pedido era justo, não uma guerra contra toda a tribo, mas apenas contra os culpados.
Mas aqui está o ponto trágico. Benjamim se recusa. A tribo rejeita a exigência das demais e escolhe proteger os criminosos. O tribalismo fala mais alto. O orgulho obscurece a justiça. Em vez de corrigirem sua própria corrupção, os benjamitas se armam e se preparam para enfrentar seus próprios irmãos. Pense nisso. Quantas vezes a dureza do coração impede o arrependimento? A recusa de Benjamim não foi apenas política ou estratégica, foi espiritual. O problema não era o inimigo externo, mas o pecado interior que eles se recusaram a confrontar. O que poderia ter sido resolvido com a entrega de alguns homens maus transformou-se numa guerra civil em Israel. Juízes 20:11 resume. Então todo o povo de Israel se uniu como um só homem contra a cidade. O alvo agora não eram os cananeus, nem os filisteus, mas os próprios benjamitas. O que se segue é um dos momentos mais trágicos da Bíblia, uma guerra civil sem precedentes, onde irmãos derramaram o sangue de irmãos, não sobre o altar, mas sobre o solo da aliança. A tribo de Benjamim reuniu 26.700 homens, sendo 700 guerreiros canhotos de habilidade lendária. Juízes 20:15-16. Esses homens eram capazes de lançar pedras com tamanha precisão que acertavam um fio de cabelo sem errar. Uma pequena força, sim, mas devastadora no campo de batalha. Contra eles estavam 400.000 homens das outras tribos de Israel. Juízes 20:17. A diferença numérica era esmagadora. Ainda assim, os benjamitas não recuaram. E aqui surge o detalhe surpreendente. Apesar da desvantagem, os benjamitas venceram as duas primeiras batalhas. No primeiro dia, Israel perdeu 22.000 homens, Juízes 20:21. No segundo, outros 18.000 caíram, Juízes 20:25. Mas como explicar isso? Se Israel buscava justiça, por que estavam sendo derrotados? A resposta está nos subtons espirituais do texto. Antes da terceira batalha, o povo de Israel chorou, jejuou e ofereceu holocaustos diante do Senhor. Juízes 20:26. Só então o Senhor respondeu que entregaria os benjamitas nas mãos de Israel. Você percebe a diferença? As primeiras batalhas foram travadas com justiça pela causa, mas sem quebrantamento no coração. Foi somente quando Israel se humilhou diante de Deus, não apenas exigindo justiça, mas reconhecendo sua própria fraqueza, que a vitória chegou. Isso revela algo poderoso. Deus não se alinha com uma justiça orgulhosa, nem com ações corretas realizadas com o espírito errado. Era necessário mais do que estar certo. Exigia colocar-se diante dele com humildade. A resistência de Benjamim, mesmo diante da derrota iminente, mostra quão rígido e tribalizado o povo havia se tornado. Eles preferiram morrer a admitir que estavam errados. E ao fazer isso, arrastaram a tribo inteira por um caminho que quase levou à extinção. A guerra já não era apenas uma questão de justiça, tornara-se julgamento divino, e esse julgamento estava prestes a cair com força total sobre Gibeá e sobre todos os benjamitas que a defenderam. Após duas derrotas devastadoras, Israel finalmente percebeu que a guerra contra Benjamim não seria resolvida apenas pela força. Eles precisavam buscar o favor divino. Juízes 20, 26, 28 registra o momento decisivo. O povo subiu à casa de Deus, jejuou o dia todo, ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Então consultaram o Senhor novamente, e desta vez a resposta foi clara: amanhã eu os entregarei em suas mãos. A partir daí, a narrativa muda completamente. O povo de Israel, agora alinhado com a vontade de Deus, elabora uma estratégia cuidadosa. Armam emboscadas ao redor de Gibeá, simulam uma retirada durante a batalha e atraem os benjamitas para fora da cidade. Quando os homens de Gibeá saem, confiantes de que repetiriam as vitórias anteriores, são surpreendidos por um ataque feroz pela retaguarda. Juízes 20:35 afirma que o Senhor feriu Benjamim diante de Israel, e o resultado foi um massacre.
A cidade de Gibeá é destruída. As tribos de Israel não poupam nada. Mulheres, crianças, animais, cidades inteiras. Tudo é passado ao fio da espada. O texto não poupa detalhes. O julgamento caiu com peso, e o que deveria ser uma correção direcionada transformou-se num genocídio tribal. É importante fazer uma pausa e refletir. Por que tanta fúria? Por que tamanha destruição? Esta é uma das passagens mais difíceis da Bíblia, talvez uma das mais ignoradas nos púlpitos e canais cristãos. Mas está lá, diante de nossos olhos. A justiça divina, quando rejeitada por muito tempo, dá lugar ao julgamento coletivo. A tribo de Benjamim, por proteger os criminosos de Gibeá, tornou-se cúmplice do seu pecado e agora sofre as consequências. A Bíblia é clara. O julgamento começa pela casa de Deus. 1 Pedro 4,17. E aqui, esse princípio se aplica com uma severidade que nos faz tremer. Apenas 600 homens benjamitas escapam da destruição. Eles se escondem em uma região rochosa chamada Rimon, Juízes 20:47. O número é simbólico. De dezenas de milhares, restam apenas 600. O que era uma tribo inteira, agora está reduzido a um punhado de guerreiros fugitivos, vivendo em cavernas, separados do resto de Israel. Você consegue imaginar a cena? Uma tribo inteira reduzida a uma sombra, uma linhagem quase apagada. A quase extinção da tribo de Benjamim torna-se realidade, uma ferida aberta no coração do povo. A vitória de Israel sobre os benjamitas foi completa, mas o sabor não era triunfal. Foi uma tragédia. O que deveria ser justiça transformou-se em um vazio irreparável. Juízes 21:2 descreve o povo indo à casa de Deus, chorando com grande amargura diante da cruel realidade. Uma das 12 tribos de Israel estava virtualmente extinta. Eles lamentam diante do Senhor com uma pergunta carregada de dor e consciência espiritual. Ó Senhor Deus de Israel, por que aconteceu isso em Israel, que hoje falte uma tribo em Israel? Juízes 21:3. Esse lamento não é apenas emocional, mas profundamente teológico. A promessa feita a Abraão envolvia 12 tribos. O plano de Deus para o seu povo incluía unidade, aliança e multiplicação. E agora, por causa do pecado em Gibeá e da obstinação da tribo de Benjamim, o povo se encontra diante de uma crise histórica, um abismo. A perda de uma tribo não era apenas social, era profética. A nação inteira entra em crise. Por um lado, eles sabiam que a guerra era justa. O mal precisava ser expurgado. Por outro, perceberam que haviam ido além do limite. O zelo transformara-se em destruição total. O julgamento divino foi permitido, mas o excesso foi humano. E agora restavam apenas 600 benjamitas escondidos na rocha de Rimon. Homens sem nenhuma mulher, sem cidade, sem povo, sem legado. Um remanescente de Israel sobrevivendo em silêncio entre as pedras da vergonha e da memória. Este momento revela algo chocante, ainda que precioso. A justiça de Deus não cancela a sua misericórdia. Mesmo diante da queda, do pecado e da quase aniquilação, o Senhor permite que um remanescente permaneça. É como se ele dissesse: a tribo será disciplinada, mas não apagada. Há um fio de esperança, uma chama ainda acesa entre as cinzas. Mas o que seria feito agora? Como restaurar uma tribo sem mulheres, sem território, sem alianças? O dilema pesava sobre as tribos de Israel. O pecado já havia sido cometido. Agora, um novo erro estava prestes a ser praticado sob o pretexto de salvar Benjamim. A tribo estava viva, mas condenada à extinção lenta. 600 homens escondidos na rocha de Rimon, sem esposas, sem filhos, sem futuro. Os corações das tribos de Israel estavam pesados, mas, junto com o remorso, veio também um dilema ético e espiritual. Em Mispa, os israelitas haviam jurado não dar suas filhas em casamento aos benjamitas, Juízes 21:1. E agora? Como restaurar uma tribo sem quebrar um voto feito diante de Deus?
A solução encontrada foi tudo menos convencional. Juízes 21, 8-10 relata a estratégia. Perceberam que a cidade de Jabes de Gileade não havia participado da Assembleia Nacional em Mispa. Então, decidiram atacá-la e exterminar todos os seus habitantes, homens, mulheres casadas e crianças, poupando apenas as virgens. Essas 400 jovens foram levadas e entregues como esposas aos benjamitas sobreviventes. Você consegue ver a complexidade e o paradoxo dessa decisão? Em nome da restauração de uma tribo destruída pela maldade, outro massacre foi realizado. Mais sangue, mais vidas ceifadas, tudo para manter a lógica ritual do juramento e, ao mesmo tempo, garantir descendência para Benjamim. Mas ainda assim não foi suficiente. Restaram 200 homens sem esposas. E então Israel propôs um plano ainda mais controverso. Em Juízes 21, 19 e 23, lemos que, durante a festa do Senhor em Siló, os homens de Benjamim deveriam se esconder nas vinhas. Quando as moças da cidade saíssem para dançar, eles deveriam capturá-las, 200 delas, e tomá-las como esposas. Uma emboscada legalizada, um sequestro justificado, um plano que tentava racionalizar o irreparável. Surpreendentemente, os anciãos de Israel ainda instruíram os pais das jovens a não se sentirem culpados, pois tecnicamente não haviam dado suas filhas. Elas haviam sido tomadas, e assim o voto não seria quebrado. Juízes 21, 22. Fascinante e inquietante, não é? O texto não romantiza esse episódio. Ele apenas expõe o dilema: manter um voto feito no calor da emoção ou permitir a reconstrução de uma tribo sem derramar ainda mais sangue. A solução forçada, controversa e moralmente ambígua revela novamente o que acontece quando um povo vive sem liderança espiritual central. Como o livro encerra, naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Juízes 21, 25. Era um tempo em que a lógica tribal, a honra, os pactos e as políticas internas pesavam mais do que a Torá. O resultado foi uma tentativa desesperada de salvar uma tribo à beira da extinção, mas à custa de novos traumas, novos pecados e mais derramamento de sangue. A tribo de Benjamim sobreviveu. Os 600 homens, agora com esposas conquistadas por meios drásticos, seja pela violência em Jabes de Gileade ou pelo rapto em Siló, conseguiram preservar a linhagem do filho mais novo de Jacó. Mas fica a pergunta que ecoa nas entrelinhas da narrativa: a que custo? O que permanece é uma tribo marcada pelo trauma. Toda a família benjamita, a partir daquele momento, descenderia de homens que se esconderam em cavernas e de mulheres que foram levadas à força. A memória de Gibeá, com seu crime hediondo, jamais seria esquecida. A destruição das cidades benjamitas, a dor das mães de Siló, o sangue derramado em Jabes de Gileade, tudo ficaria registrado como ferida aberta na história de Israel. Tudo isso tornou-se parte inseparável da identidade da tribo quase extinta. Você percebe como as consequências do pecado se espalham. O pecado dos filhos de Benjamim em Gibeá, que poderia ter sido tratado com humildade e arrependimento, desencadeou uma sequência de eventos que resultou em quase aniquilação, em justiça deformada, em remorso nacional e em decisões extremas. A guerra entre tribos deixou cicatrizes permanentes. E embora Benjamim tenha sido restaurado, o povo entendeu, tarde demais, que a maldade de alguns, somada à teimosia de muitos, pode colocar em risco toda uma geração. Curiosamente, a Bíblia não encerra essa história com triunfo, mas com tensão. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Essa frase não é apenas um resumo, é um aviso. A história dos benjamitas, desde o nascimento de Benjamim até a quase extinção da tribo, serve como um espelho do que acontece quando o povo de Deus vive sem direção, sem temor e sem responsabilidade coletiva.
Mas Deus, em sua misericórdia, ainda reservou um futuro para essa tribo. Séculos depois, um benjamita chamado Saul seria o primeiro rei de Israel. E muito mais adiante, outro benjamita chamado Paulo se tornaria o maior apóstolo dos gentios. Isso nos ensina algo poderoso. Deus pode restaurar até aquilo que foi manchado pelo passado. Contudo, essa restauração nunca acontece sem antes tratar as feridas, corrigir os caminhos e deixar gravado na história o preço do desvio. Se esta reflexão falou ao seu coração, inscreva-se no canal, ative as notificações e continue aprendendo verdades bíblicas raras e transformadoras.